Olá, uma ótima tarde para você. Eu sou o Jonathan Mazini. Seja muito bem-vindo ao Mundo Meio-Dia. A Copa do Mundo da Rússia tem mostrado o quanto o machismo é algo que precisa ser exterminado da Terra. O mais novo personagem envolvido nesse escândalo é a rede Burger King. Em uma campanha, o Burger King incentiva mulheres russas a irem para a cama com os jogadores da seleção. O objetivo é dar continuidade à boa genética dos craques do futebol. Depois das críticas, a mesma rede que foi acusada de racismo nos Estados Unidos tirou a publicação do ar e pediu desculpas. Em pleno século XXI, muita gente parece ainda viver na Idade da Pedra. E você vai ver também. Após pressão dentro e fora dos Estados Unidos, Donald Trump proíbe que crianças imigrantes sejam separadas dos pais na fronteira do país. Desrespeito na Copa. Argentino é proibido de entrar em estádios na Rússia após divulgação de vídeo em que incentiva a adolescente a pronunciar palavras de cunho sexual. Tragédia na Indonésia chega a 192 número de mortos após naufrágio de embarcação. Capitão do barco foi detido pela polícia. E você vai conhecer a história do torcedor mexicano que foi impedido pela esposa de viajar para a Rússia. As notícias que movimentam o mundo a partir de agora. Depois de muita pressão dentro e fora dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump proibiu que crianças imigrantes sejam separadas dos pais na fronteira do país. Mas muitas delas que já estão em centros de detenção para menores não devem reencontrar tão cedo os parentes outra vez. Veja na reportagem da correspondente Heloísa Vilela. O presidente Donald Trump assinou um decreto para barrar a separação de pais e filhos na fronteira. Mas o decreto diz que as famílias ficarão juntas sempre que possível. Trump manteve a tolerância zero. Quem entrar no país sem visto em busca de asilo continuará sendo tratado como criminoso e levado a julgamento. Agora, as crianças poderão aguardar pelo processo junto com os pais na prisão. Mas vamos manter a fronteira bem protegida, afirmou Trump. O Partido Republicano também pressionou o presidente. Ninguém quer ser visto como desumano, inimigo dos imigrantes, 5 meses antes das eleições, que vão renovar parte do Congresso. Segundo o ex-diretor da Polícia de Imigração, muitas dessas crianças nunca mais conseguem encontrar os pais. Os adultos são julgados, muitas vezes deportados, sem ter a chance de levar os filhos com eles para casa. O problema é antigo, mas piorou desde que a Casa Branca adotou a política de tolerância zero na fronteira. O governo americano informou em Itamaraty que 49 crianças brasileiras estão em diferentes centros de detenção infantil dos Estados Unidos sem os pais. O Itamaraty disse que acompanha a situação das crianças brasileiras e chamou a política de separação de prática cruel. O governo ainda informou que já pediu aos consulados brasileiros para verificar se existem novos casos nos abrigos do país. O ator George Clooney e a esposa anunciaram uma doação às crianças imigrantes nos Estados Unidos. Clooney e Amal, que é advogada de direitos humanos, doaram o equivalente a R$380 mil para uma instituição que luta pelos direitos dos jovens imigrantes. O casal é conhecido por ajudar em causas humanitárias. Recentemente, eles fizeram uma doação para sobreviventes de massacres nos Estados Unidos. E essa questão dos desabrigados não é um problema só dos Estados Unidos, na verdade, dos refugiados. A Europa também enfrenta, uma vez que muitos países europeus enfrentam essa grande movimentação de refugiados. E a Unicef portuguesa apelou ao governo para acolher mais crianças. Portugal é o 6º país que mais acolheu refugiados no continente. Vamos acompanhar as informações direto de Lisboa com a repórter da Record TV Europa, Anabela Benedito. Olá, Jonathan.
Numa altura de divisões na Europa sobre o acolhimento de refugiados e imigrantes, a Unicef Portugal apela ao governo luso para que acolha mais crianças refugiadas. Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, não exclui a possibilidade de acolher navios nos portos portugueses com refugiados. O ministro garante ainda que Portugal foi o 6º país europeu que mais refugiados acolheu no âmbito do programa de recolocação. Na Alemanha, as autoridades terão impedido um atentado com uma bomba biológica. Um tunisino de 29 anos e que estava a ser seguido há vários meses foi detido em Colónia quando estava a produzir ricina. Trata-se de um veneno de origem vegetal 6.000 vezes mais potente do que o cianeto. Os investigadores acreditam que este suspeito terá ligações ao Estado Islâmico. De Lisboa, Anabela Benedito, para o Mundo Meio-Dia. Olha, você deve se lembrar daquele caso que chocou o mundo em janeiro, quando a polícia dos Estados Unidos chegou a um cativeiro na Califórnia, onde 13 filhos eram mantidos em condições desumanas. Uma reportagem publicada hoje no El País apresenta detalhes do caso. As vítimas dizem que por 4 anos ficaram sozinhas na casa, sem a presença dos pais, que saíram para uma viagem que durou aí 4 anos. Em outro relato feito ao juiz que acompanha o crime, uma das garotas afirma que só se comia pão com manteiga e que eles só conseguiram pedir ajuda quando a irmã mais velha arrumou um jeito de chamar a polícia. O julgamento continua hoje e os pais seguem presos. Uma outra informação, segundo a agência de notícias Reuters, a Intel, gigante da tecnologia, está à procura de um candidato para CEO da empresa. A medida ocorre após a demissão de Brian Zanuck. O executivo perdeu o cargo por ter se relacionado com outro colaborador, algo não admitido pela política da empresa. Brian trabalhava na Intel desde 1982 e chegou ao mais alto cargo da companhia em 2013. A Intel afirmou estar aceitando indicações de candidatos externos para ocupar a função. E agora prepare-se para ver uma das capas mais emblemáticas da história. A revista Time, que será lançada no dia 2 de julho, mostra Donald Trump sorrindo ao lado de uma criança que chora. A publicação, claro, fala sobre o embate de Trump de separar crianças imigrantes das famílias. Como você viu aqui no Mundo Meio-Dia, após muita pressão, Trump voltou atrás. Não são apenas os brasileiros que estão fazendo feio na Rússia quando o assunto é o desrespeito às mulheres. A polícia russa proibiu um argentino de entrar nos estádios para acompanhar os jogos da Copa. O homem, que tem uma concessionária de veículos numa província de Buenos Aires, gravou um vídeo em que incentiva uma adolescente de 15 anos a pronunciar palavras de cunho sexual. Olá, argentinos. Vengan para aquí. Vengan para aquí. Quiero. Hola, argentinos. Vengan para aquí. Vengan para aquí. Quiero. A Embaixada da Rússia na Argentina informou que está indignada com o gesto obsceno e ofensivo cometidos pelo homem e que espera um pedido de desculpas público por parte do argentino. Com esse caso, a gente vê que tem idiotas em qualquer parte do mundo. Claro que isso não ameniza a situação dos brasileiros, que também estão manchando a imagem do Brasil lá fora. As autoridades da Indonésia atualizaram as estimativas de desaparecidos em um naufrágio na segunda-feira para 192. O número é quase o triplo do balanço inicial. Inicialmente acreditava-se que havia 80 pessoas a bordo do barco que afundou no lago Toba. Até o momento, 4 corpos foram encontrados e 18 pessoas foram resgatadas com vida. A agência responsável pelos trabalhos de resgate alertou que os números ainda são desencontrados e que se baseia nos relatos de familiares. Autoridades acreditam que o barco de madeira operava de forma ilegal, sem registro de passageiros.
Se os números foram confirmados, este será um dos piores desastres do tipo na Indonésia. O capitão do barco foi detido pela polícia para ser interrogado. Na Europa, milhares de pessoas se reuniram num famoso ponto turístico da Inglaterra para comemorar a chegada do verão. Mais de 9.000 pessoas acompanharam o momento exato do início da nova estação em frente às famosas pedras de Stonehenge. Esse é o dia mais longo do ano no hemisfério norte. O monumento foi construído cerca de 3.000 anos antes de Cristo e essa é uma das únicas datas que moradores e turistas podem caminhar entre as pedras. Já por outro lado, um frio intenso e fora do comum atingiu a Cordilheira dos Andes no Peru e deixou milhares de animais mortos. A temperatura chegou a 15 graus negativos. Autoridades do país declararam estado de emergência na região. Moradores dos vilarejos locais receberam kits com cobertores extras, já que o frio vai continuar. O inverno no Peru deve ser mais rigoroso do que em 2017. Nasceu a filha da primeira-ministra da Nova Zelândia. Jacinda Ardern é a segunda líder eleita a ter um bebê durante o mandato na história mundial recente. Durante a licença de 6 semanas, o vice-primeiro-ministro vai governar o país. O FMI aprovou o empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Argentina. Quase um terço do valor será liberado imediatamente. O restante, 35 bilhões de dólares, será usado ao longo de 3 anos. O governo argentino recorreu ao Fundo Monetário Internacional depois que uma crise cambial levou à desvalorização de 35% do peso, só este ano. Uma Ferrari fabricada em 1962 pode bater o recorde de carro mais caro já vendido num leilão. O carro de luxo pode ser arrematado pelo equivalente a cerca de 169 milhões de reais. E o valor ainda pode ultrapassar essa expectativa. Se isso acontecer, o veículo vai tomar o lugar de outra Ferrari leiloada pelo equivalente a 142 milhões de reais. E no próximo bloco tem o nosso giro de câmeras pelo mundo e o torcedor mexicano de papelão que está chamando a atenção na Rússia. Mundo Meio-Dia volta em instantes. Te espero. Até já. Meio-dia e 18 minutos no horário de Brasília, estamos de volta com o Mundo Meio-Dia. Um policial norte-americano teve que resgatar um urso que ficou preso dentro de um carro no estado da Califórnia. Nas imagens, o agente quebra a janela e corre imediatamente. O urso então consegue escapar de volta para a floresta. Segundo autoridades, os ursos abrem as portas dos carros em busca de comida e muitas vezes ficam trancados. E chegou a hora do nosso giro de câmeras pelo mundo com as imagens do serviço de streaming EarthCam. E a gente começa no México, com imagens da praia de Cancún, a cidade que se tornou um dos principais centros turísticos do país. Por lá agora são 10 horas e 19 minutos. Nesse momento a temperatura é de 29 graus. E agora nós vamos para Jerusalém, no Muro das Lamentações, o segundo local mais sagrado do judaísmo. Por lá, agora 6h19, quase 6h20 da tarde. Nesse momento, temperatura de 27 graus. E a nossa última câmera está na avenida mais famosa do mundo. Claro que a gente está falando da Times Square, em Nova York. Dia movimentado, a gente percebe ali uma grande concentração de pessoas, na calçada. Nesse momento, a temperatura de 20 graus em Nova York, 11h20 da manhã. Época de Copa do Mundo, claro que muitos torcedores não medem esforços para acompanhar os passos da seleção do país no Mundial. Agora, esse não é o caso de Javier, um mexicano que foi impedido de viajar para a Rússia pela própria esposa. Javier e os amigos planejavam a viagem do México até a Rússia há 4 anos, mas o apoio à seleção mexicana precisou ficar apenas pela televisão. Segundo os amigos, quando todos os detalhes já estavam certos, Javier disse, abre aspas, minha velha não me deixou ir, fecha aspas. Para não deixar o amigo de fora da viagem, os outros 6 mexicanos resolveram levar a versão em papelão de Javier.
Os torcedores postam as fotos da aventura nas redes sociais. Javier virou atração na Rússia, mesmo não estando de corpo presente. O grupo ainda acredita na possibilidade da mulher de Javier mudar de ideia e permitir que o marido viaje até a Rússia para torcer pelo México. Depois dessa repercussão, certamente o Javier vai para a Rússia. Leva a esposa junto, né? Será que ela não gosta tanto assim de futebol? Vai lá para conhecer o país, pelo menos. O Mundo Meio-Dia fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Essa edição e as outras já estão disponíveis no R7, o portal R7. Obrigado pela sua companhia. Te espero aqui amanhã. Até lá.